Boa noite. Boa noite, caros amigos, caras amigas do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Nossas boas-vindas a mais uma live do Evangelho das quartas-feiras, aqui no @jep.oficial. Hoje, 8 de dezembro, estamos dando início a mais uma live do Evangelho, dando aqui as boas-vindas a quem vai chegando. Luiz Fernando, boa noite para você também. Guido Ponte, querida Kátia, boa noite. Carolina Geraldo, bem-vinda, querida, boa noite. Marisol, Aline Frota, nossas boas-vindas mais uma vez. Eu sou a Caroline, para quem não me conhece, aqui uma trabalhadora do Grupo Espírita Paulo e Estevão, que venho fazendo nas quartas-feiras, desde o começo da pandemia, essas lives do Evangelho aqui no canal do Grupo Espírita Paulo e Estevão, como uma forma de contribuir com cada um, levando às suas casas a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem como livro roteiro desses encontros o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Essa é uma das principais obras espíritas, chamadas obras basilares da doutrina espírita. E ela é a principal aqui nesse nosso encontro às quartas-feiras e que acontece também nas quintas-feiras com Aníbal Albuquerque. Amanhã, a live do Aníbal terá como tema Parábola do Semeador. Hoje o nosso tema é o dever. Ambas as passagens estão no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Sexta-feira é dia de palestra pública no JEP. As palestras públicas estão acontecendo presencialmente, tanto na sede da Água Fria quanto na sede da Piedade. É transmitida a palestra que acontece na Água Fria todas as sextas-feiras, às 20 horas. Porém, nós não garantimos que vá dar certo. Às vezes, alguns problemas de conexão. Então, quem quiser realmente conferir a palestra, comparecer à palestra, vá presencialmente. Depois da palestra, existe água fluidificada, existe a aplicação do passe. O JEP tem mantido sempre as normas de segurança sanitária durante esse momento da nossa humanidade. Então, você chegando lá, vai encontrar o devido espaçamento entre as cadeiras do auditório, também o uso obrigatório das máscaras, a limpeza das mãos com álcool gel. Tudo é feito seguindo as normas de segurança, as normas sanitárias determinadas para esse momento. Sexta-feira, portanto, nós teremos na Água Fria como palestrante eu mesma, essa que vos fala, Caroline Secundino Traeger, com o tema Problemas Psicológicos, Contribuições Espíritas. E na Piedade, a palestra que não é transmitida aqui no @jep.oficial, porque não tem como se transmitir duas palestras ao mesmo tempo. Na Água Fria nós temos todo um espaço mais adequado à transmissão, mas a palestra acontecerá e será com o nosso querido amigo Fabiano Lobo, com o tema Por que Mudar? Na Piedade também às 20 horas. Aí você escolhe de qual palestra deseja participar e nós estaremos esperando você para esse encontro em torno da doutrina espírita, com reflexões sobre o espiritismo e a nossa vida cotidiana. Bom, dados os avisos, acho que nós já estamos aqui em bom número e podemos iniciar propriamente dizendo a nossa live do Evangelho. Eu vou aqui, como uma prece, ler uma mensagem
de abertura. Isabelle dizendo que vai tentar ir. Me dá um abraço vacinado. Pois é, Isabelle, eu também estou vacinada 3 doses. A gente acredita, né, que todo o esforço da ciência, dos homens que estudam, é em prol do bem da humanidade. Deus dá a todos nós a inteligência, a intelectualidade, que nós distribuímos em diversos setores e utilizamos, às vezes de uma forma ruim, mas os resultados, vamos ver hoje no Evangelho, nos fazem evoluir de toda forma. E a ciência é essa grande conquista da humanidade, né? Esse grande veículo de progresso da humanidade que traz o benefício das vacinas, evitando muitos males, e agora esse grande mal que tem sido ainda essa pandemia de Covid-19. Aqui vamos fazer a leitura de um trechinho de um livro psicografado por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, o livro chamado Respostas da Vida. Vocês estão vendo que esse é um livrinho velhinho. Na minha casa, nós fazemos evangelho no lar desde que eu sou criança. Os meus pais são espíritas e nós sempre tivemos a prática do evangelho no lar. Para quem não sabe, o evangelho no lar é um momento em que a família espírita se reúne em torno do evangelho, faz-se uma leitura de uma mensagem e se discute o conteúdo daquela mensagem durante mais ou menos meia hora. Depois dessa discussão, nós temos a prece, temos a água que bebemos, que acreditamos que é fluidificada pelos espíritos. E aqui na minha casa nós temos essa tradição há muitos e muitos anos. Veio da minha família original, os meus pais me ensinaram, e lá nos evangelhos no lar, na minha casa, na minha infância, esse era um dos livrinhos que minha mãe e meu pai usavam para a abertura do evangelho no lar, em casa, claro, no lar. Então, eu vou ler aqui para vocês Viver. Olá, Sali, que bom te ver também. Viver é o capítulo 15, Respostas da Vida, André Luiz, por Chico Xavier. Cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. Existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda melhoria que realizamos em nós é melhoria na estrada que somos chamados a percorrer. Toda ideia que você venha a aceitar influenciará o seu espírito. Escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho e o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro, não se detenha para lamentar-se. Raciocine sobre o assunto e retifique a falha à vida, porque somente assim a existência lhe converterá o erro em lição. Muito difícil viver bem se não aprendemos a conviver. A vida por fora de nós é a imagem daquilo que somos por dentro. Viver é a lei da natureza, mas a vida pessoal é obra de cada um. Cada vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experiências. Seu ideal é o seu caminho, tanto quanto o seu trabalho é você. Muito bem, feita essa mensagem de abertura do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, inesquecível médium brasileiro, um dos maiores médiums da humanidade, vamos começar o comentário do Evangelho dessa noite. Como disse no começo da live, o nosso tema é o dever.
Nós estamos hoje aqui no item 7 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é justamente o primeiro item, né? A primeira psicografia aqui no capítulo Sede Perfeitos. Está em Instruções dos Espíritos. É do Espírito Lázaro. E essa mensagem foi escrita em Paris em 1863. Gente, a doutrina espírita é uma doutrina do século XIX. Esse termo, espiritismo, foi cunhado por Allan Kardec. Já existia espiritualismo. E a época de Kardec era a época chamada de a época do espiritualismo moderno. Era na modernidade. Então foi quando surgiu a teosofia, quando surgiu, acho que Rosa Cruz, enfim, várias linhas espiritualistas, a maçonaria, ganharam espaço nessa época. E foi quando surgiu o espiritismo. O espiritismo surgiu de pesquisas. Allan Kardec, que era um pedagogo francês, membro de uma academia científica, de pessoas interessadas no desenvolvimento da ciência no século XIX, começou a investigar um fenômeno que estava em voga na época, que era o fenômeno chamado das mesas girantes. Eram comunicações dadas por seres invisíveis através das mesas. As mesas tinham estalidos, batidas, se erguiam no céu, baixavam, mexiam, e por isso ficou conhecido como a dança das mesas ou mesas girantes. As pessoas se sentavam em torno da mesa e ali faziam perguntas, obtinham respostas, e era um jogo de salão, uma brincadeira, como existe ainda hoje um remanescente dessa época, que é a brincadeira do copo, que muita gente deve conhecer. Pois bem, Kardec resolveu investigar o que havia por trás desse movimento das mesas. E daí resultou a doutrina espírita. Ele conseguiu saber, identificar que a explicação para o fenômeno eram espíritos que eram o quê? Aqueles que haviam morrido, mas agora em corpos espirituais. Os corpos físicos já tinham sido, inclusive, enterrados, destruídos pela morte. Mas essas pessoas continuavam vivas em espírito e voltavam para dizer como é a realidade espiritual. Aí Kardec começou a registrar, a investigar se fazia sentido, investigar cada uma dessas comunicações, e daí chegou a doutrina espírita ao mundo no século XIX, uma pesquisa, e nós podemos dizer pesquisa transpessoal. Kardec seria, portanto, um precursor da psicologia transpessoal. Aqui nós temos um livro que fala da moral, do aspecto moral dessas revelações espirituais. E nós hoje vamos falar de o dever, que está nesse capítulo 17, Sede Perfeitos, que é uma frase de Jesus. Sempre abrindo cada capítulo, nós temos pelo menos uma passagem da vida de Jesus narrada em um dos 4 evangelhos, ou até em todos os 4, depende da passagem. Aqui nós temos o comentário do Espírito Lázaro. O que começa Lázaro dizendo a respeito de o dever? Ele diz que o dever, ele começa definindo o que é o dever. Ele diz que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiramente, e em seguida para com os outros. Então a gente presta atenção que ele usa aqui a expressão obrigação moral. Portanto, ele não está falando do dever como cumprimento de atividades, de trabalho, de estudo, mas como cumprimento de normas morais, de princípios morais. Ele estaria falando da
ética, que é o dever moral na relação, como ele coloca aqui, primeiro consigo mesmo e depois com o próximo. Qual a nossa obrigação moral diante de nós mesmos e diante do próximo? Isso é o dever. Aí ele vai dizendo que o dever, essas obrigações morais, são muito difíceis de serem cumpridas. Por quê? Porque muitas vezes, diz o Espírito, elas se acham em antagonismo com as atrações e os interesses do coração. Vocês talvez já tenham sentido isso também. Às vezes o nosso coração, a nossa vontade vai numa direção e o dever moral vai noutra direção. Isso começa a acontecer quando nós adquirimos consciência. Nós, espíritos, somos seres conscientes. O animal, por exemplo, ele não tem um dilema moral. Faço ou não faço? Devo ou não devo? Ele não tem esse dilema moral porque ele segue tão somente os instintos. Ele é impulsionado pela própria natureza. Ele, o animal, é extremamente, digamos, obediente a Deus. Por quê? Porque ele segue aos instintos criados por Deus. O homem, ele é marcado pela desobediência. Olha que interessante. E é uma desobediência que tem que acontecer para que ele desenvolva a consciência. Vocês já devem ter conhecido, claro, o mito de Adão e Eva, né? E Adão e Eva, eles cometem a desobediência. Deus os coloca no paraíso e diz que eles podem comer de todos os frutos, exceto de uma certa árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, se ele não queria que Adão e Eva comessem daquele fruto, não tivesse colocado a consciência no centro do paraíso. Ou melhor dizendo, a árvore da consciência, do conhecimento do bem e do mal, no centro do paraíso. Isso é uma metáfora, gente, da nossa própria capacidade, né? De nós, seres espirituais, que possuímos a capacidade de conhecer o bem e o mal. Nos primórdios da evolução, o espírito, ele não tem essa capacidade, ele não vai até a árvore da consciência do bem e do mal. Mas chega um momento na nossa evolução espiritual, que é uma evolução multissecular, através de muitas encarnações, nós passamos pelos diversos reinos da natureza. Então chega um momento em que esse ser espiritual adquire consciência. Claro que isso não é de repente, é uma transição da inconsciência para a consciência. E aí ele começa a refletir. E aí ele é expulso do paraíso. Que paraíso? O paraíso da não culpa. O animal não se sente culpado. O ser espiritual, ainda princípio espiritual, ele não se sente culpado. O animal não tem culpa. Eu não devia ter feito isso. Quem tem? O ser humano, que é o ser consciente. Então, quando nós comemos do fruto da consciência, do conhecimento do bem e do mal, nós passamos pelo sofrimento. O sofrimento é diferente da dor, o sofrimento é psíquico, nós temos a angústia, nós nos angustiamos. O que é certo fazer? O que eu devo fazer? E aí a gente começa a deparar com o dilema do dever. O que eu tenho que fazer? Porque antes da consciência era só seguir aquilo que a natureza impunha, mas agora não. Você não pode simplesmente desejar uma pessoa, ir lá e pegar aquela pessoa para você. Não. Você sabe, nós temos regras, nós temos deveres. Você sabe que tem que se deter, seguir determinadas normas de convivência, determinados limites. Isso é a nossa consciência. A nossa consciência, ela traz uma dor, ela traz um sofrimento, que é o sofrimento da indecisão, da angústia, do não saber o que fazer. O que é que eu faço aqui diante dessa situação? Então, ao longo de muitos anos, nós nos deparamos com dilemas morais do que fazer
e do que não fazer. Marisol está dizendo aqui, é muito ruim sentir angústia, não é, Marisol? Aí o que que a gente tem? A gente tem vontade de escutar alguém que nos diga o que é para fazer. Que venha uma religião, que venha um líder religioso, um guru, um sábio e nos diga, olha, você tem que fazer isso daqui. Os sábios, como o próprio Cristo, eles dão mensagens bem gerais, né, bem abertas, mensagens que ensinam a todos, mas a gente quer mais, a gente quer uma mensagem específica, uma mensagem direcionada. Ai, me diga, Senhor, o que eu tenho que fazer? A gente quer que Deus venha e fale com a gente diretamente, a gente quer uma resposta direta. Por quê? Porque a gente tem medo de não saber o que fazer, porque a gente tem consciência, a gente tem medo de errar, de não acertar no que é o nosso dever. O que é que eu faço? O que é esse dever? Né? O dever, quando a gente fala, né, o meu dever é o que eu tenho que fazer. E aí, como saber o que eu tenho que fazer diante de determinados impasses da vida? De fato, gente, a gente tem que saber viver em congruência com o nosso interior, com as nossas crenças. O Espírito aqui vai explicando direitinho, porque não tem como a gente ter essa clareza, e a evolução nasce justamente disso. Né? Ele vai dizendo aqui, ele fala, né, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Como assim, gente? Existe uma lei, né, e nós estudamos isso na doutrina espírita, é a lei de causa e efeito. A chamada lei do karma, né, na filosofia do yoga, por exemplo, a lei do karma, ela é o quê? Que tudo que eu faço traz um retorno, traz um resultado sobre mim. Então, o que acontece? Como é que a gente vai desenvolvendo a nossa concepção de dever? Determinadas escolhas, determinadas atitudes humanas trazem resultados que causam dor, que causam desconforto. E aí a gente começa a dizer, puxa, é melhor não fazer essa atitude, porque essa atitude tem resultados ruins. E ao longo da humanidade se pôde, inclusive, analisar resultados a longo prazo. Então, se uma sociedade, se a gente sai matando uns aos outros o tempo todo, né, tem raiva, mata, isso vai gerando resultados ruins para a vida em sociedade. Aí se criam as leis. Nós devemos respeitar a vida do próximo. Então, vão surgindo essas regras de convivência, de relacionamento. Por quê? Porque ao longo da evolução, a sociedade vai pesando o que faz mal, o que faz bem, a curto e longo prazo, curto, médio e longo prazo. E aí vamos escrevendo, né, essas para que todo mundo não precise aprender de novo, vai se escrevendo, isso daqui é proibido, não deve ser feito. Mas, na verdade, a gente pode fazer tudo. Né? Essas leis estão nos explicando, né? Tentando, elas nasceram do resultado do esforço de outras pessoas para nos explicarem. Isso daí não tem resultados legais. As leis que ficam, né? As chamadas leis morais, que não são leis circunstanciais, são leis que se validaram ao longo de todos os tempos, em várias culturas, em várias épocas. Essas leis se validam, como, por exemplo, a lei do amor. É amar o próximo, fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Isso é uma imposição ética, nascida dessa observação dos resultados dos nossos atos. E espiritualmente também tem resultados. O que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz. Ah, fulano agiu daquele jeito e não deu em nada. Pois é, se a gente olhar só com o olhar dessa vida, mas se a gente entender que a vida é eterna, vai ver que todo mundo colhe o resultado do que fez. E ao colher o resultado do que fez, cada um vai aprendendo a não fazer de novo. Conseguem entender? E é assim que o espírito se desenvolve. Por isso que ele está dizendo, né? Todos sofrem. Porque esse sofrimento, ele tem um fim educativo.
não é um fim punitivo, como a gente pensa, né? Como se, não, isso é para punir, para castigar o espírito. A gente compreende que está sendo castigado, a gente interpreta, melhor dizendo, que está sendo castigado por causa da nossa pouca evolução, mas na verdade é uma lei, ela é geral, de causa e efeito, e através da colheita dos resultados nós vamos aprendendo. Tanto que até os animais sofrem. Então, o animal que sofre é porque ele fez algum mal? Não. Né? Mas ao sofrer, ele vai passando, aprendendo, né? O animal, até o animal, ele passa por esse processo, né, de treinamento. A gente, quem adestra os seus animais sabe disso, né? Educar um cãozinho. Então, você causa um certo incômodo nele para que ele não volte a fazer aquela atitude, aquele gesto, comportamento que você não quer que ele faça. Né? Se ele for fazer as suas necessidades, você quer que ele vá num determinado canto. Então, existe um treinamento para isso. E esse treinamento, vocês podem ver, ele é feito muitas vezes você dando resultados. Às vezes você dando premiações e às vezes você dando dores, né? Sofrimentos. Que aí o animal, é punido e vai aprendendo. É um processo, gente, da vida. Isso acontece com todos nós. Então, tudo que a gente faz, só que assim, gera resultados pelas próprias leis da natureza e esses resultados vão nos educando. Daí nós temos uma outra visão do sofrimento, quando a gente conhece a doutrina espírita. Nós temos uma ideia de que o sofrimento, ele é educativo. Ele é um instrumento de crescimento espiritual. Nós não vamos buscar o sofrimento. Nós apenas aprendemos a aceitar o sofrimento. O que não quer dizer também nos acomodar diante do sofrimento. Não, a gente não se acomoda, mas a gente luta com ânimo, sem revolta, para sair do sofrimento. Percebem a diferença? E aí esse espírito vai dizendo assim, olha que interessante, ele diz aqui o Lázaro, né? O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Uau, o que quer dizer isso? Né? O que quer dizer isso? Bom, Jesus ele tem umas frases que tem até umas lições do Evangelho que são sobre essas colocações de Jesus, que são colocações um tanto capciosas. Quando Jesus diz assim, por exemplo, aquele que não abandonar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua casa, por amor a mim, não é digno de mim. E aí a gente vê que Jesus, nessa colocação, ele está figurando simbolicamente, porque ele diz assim também, eu sou o caminho, verdade e vida. Então Jesus, ele simboliza, né? Jesus, ele é um espírito tão grande que ele se torna um símbolo, né? É quando a gente diz que ele tem uma força arquetípica, ele se torna um símbolo para todos nós. E ele simboliza justamente essa verdade, essa unidade com Deus. Tá bem? Então Jesus é a perfeita harmonia. E aí ele diz assim, se você não for capaz de contrariar um ou outro, para estar em paz com a sua consciência, para estar em harmonia espiritual, para cumprir o seu dever, você não é digno dessa paz espiritual. Você não é digno do resultado do cumprimento desse dever. Entendem? Então, a gente tem que colocar esse dever acima de tudo. Aí, tem uma hora que ele fala também dos nossos sofismas, né? Que ele diz assim, que a consciência, ela nos adverte quando a gente está fugindo ali de algum dever e, há vezes, porém, que ela se torna impotente diante dos sofismas da paixão. O que é que são os sofismas da paixão? São estruturas que nós erguemos de explicações para validar aquilo que a gente sabe que não é legal estar fazendo. Então você quer validar uma determinada atitude, você busca uma maneira, né, lógica de tornar aquilo ali algo correto e até bonito, quando na verdade não, você não está sendo legal. A gente tenta justificar. Por exemplo, eu vou dizer um sofisma bem característico de todos nós. Nós batemos, agredimos os nossos filhos. Você já deve ter se tremido se você faz isso, né? Por que é que nós fazemos isso?
Ah, é para educar, Caroline. Você não estava dizendo que pelo sofrimento se educa? Pela lei da natureza, né? Já pela natureza vai haver um sofrimento. Inevitavelmente o filho sofrerá frustrações ao ouvir um não. Mas quando a gente diz que bateu por amor, isso é um grande sofisma. A gente bateu porque se desequilibrou, a gente bateu porque não sabia o que fazer, a gente bateu porque perdeu a paciência. Bater por amor está ensinando ao filho que existem violências justificáveis. Né? Que o amor pode usar de violência. E é isso aí, é um grande um grande gesto de não educação que nós estamos fazendo. Nós estamos perpetuando o ciclo da violência. O que é que eu devo fazer então, Carolina, quando meu filho estiver se descontrolando? A primeira coisa que você tem que fazer quando você decide ter um filho é decidir se educar primeiramente. É se decidir ser uma pessoa equilibrada. Nós muitas vezes buscamos ter os rendimentos equilibrados, a vida financeira equilibrada. E esquecemos o mais importante, sermos pessoas equilibradas, sermos pessoas que vivem em harmonia, que vivem em paz. Então, o seu lar tem que ter essa paz, primeira coisa. E aí você, quando o seu filho estiver em desequilíbrio, que uma criança, pelo próprio processo da imaturidade, você vai corrigi-lo sem raiva. Você vai ser firme, sem violência, porque são coisas diferentes. Mas isso aí, ó, gente, dá toda uma live. Eu tô aqui só citando como um exemplo de quando a gente torna algo que é errado, certo, pela nossa palavra, pelos nossos sofismas. Entendem? Então, não estou dizendo que a gente tem que criar a criança sem limites, mas quem disse que a única forma de dar limites é através da agressão? Então, do desrespeito, da invasão do corpo do outro, da violência física. E aí, a gente talvez consiga entender por que tem tanta violência ainda na humanidade, porque nós usamos ainda a violência como argumento para bem agir. Muito bem, gente, feito aqui esses comentários, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha, tem muita coisa sempre, né? Que o Lázaro diz, algumas reflexões que eu vou tomando, a gente tem que ter cuidado, né, com essa história de dever, né, do velho tem o quê, primeira coisa que a gente tem que entender para a gente não ficar desequilibrado, perfeccionista e chato, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós não vamos agir com perfeição, que esse mundo não é um mundo mesmo que facilite, né, essa perfeição, esses deveres. A gente não pode ser tão rígido, a gente tem que ter uma certa flexibilidade na compreensão do outro e na compreensão de nós mesmos. Então é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque muita gente se torna escrava do dever. E o dever, a gente tem que sempre entender por que surgiu aquela regra. Tem uma outra frase de Jesus que eu gosto muito, que ele diz assim, não foi o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado que foi feito para o homem. Por quê? Porque existia um dever, né, que era cumprido pelos judeus à sua época, de usar o sábado para descansar, acho que até hoje também, né? Mas assim, quando Jesus veio ao mundo, isso era um dever muito cumprido, à risca, né? Sábado ninguém trabalha, e ficava todo mundo sem trabalhar no sábado. E aí Jesus ia curar e dizia, como é que você está curando o dia de sábado? Não pode. E aí Jesus disse, olha, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Significa, gente, que toda regra a gente tem que tentar entender o sentido dela. Por que ela está sendo feita? Para a gente saber se realmente está descumprindo um dever pelo sentido daquele dever. Porque senão nós nos tornamos autômatos. Aí eu volto ao começo da live, querendo seguir regras para não pensar. Né? Mais fácil que me deem, diga o que eu faço, o que eu não faço, porque aí eu não preciso pensar. A gente está abdicando de pensar. E quando a gente abdica de pensar, a gente se torna joguete nas mãos de quem pensa. E a gente sabe que ninguém é tão evoluído nesse mundo para a gente poder entregar a nossa vida a essa pessoa para que ela pense por nós. Cada um é responsável
por si mesmo. Deixa eu ver então aqui os comentários de vocês, né? Em acréscimo aqui essas palavras. Tô vendo aqui que vocês hoje já comentaram. Alguém aqui falando de Adão e Eva. Sempre pensei que Deus não perdoou Adão e Eva. Adão e Eva, eles estavam destinados, Suelen, a isso mesmo. Ali era uma provocação, aquela árvorezinha, né? Era para eles fazerem isso mesmo, né? Graças a isso é a aquisição da consciência. Então, a nossa consciência está na nossa cabeça, é para a gente usar mesmo, né? Se você não usar a sua consciência, ok, você vive inconsciente, inconsequente, muito feliz, mas ela tá aqui, ó, pra gente usar. E quando a gente usa, tem um peso nisso, é verdade. Mas tem muito mais benefício, muito mais ganho nisso daí, porque a gente se torna ciente, né? A gente diz assim, o pássaro voa por onde quer, tem uma enorme liberdade, pode voar e ir aonde quer, mas ele não tem consciência dessa liberdade. Do que adianta você ter se você não sabe que tem? Então, nós estamos nessa aquisição da consciência da nossa natureza divina, né? Nós temos a natureza divina, mas não sabíamos que tínhamos. Então, nós estamos aos poucos nos apropriando dessa nossa natureza divina. Deixa eu ver aqui. Neto Caetano. Sinto angústia diariamente, quase que constantemente. Meu amparo tem sido a fé, a esperança e a doutrina espírita. Mas não é fácil conviver com isso há anos. Nossa, Neto. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem uma frase, acho que é de Freud, que ele diz assim, a angústia é que move o homem. O homem sem angústia, Neto, ele se acomoda. Todo mundo sente angústia. Né? Então, todo mundo tem uma angústia, tem um dilema, tem suas dúvidas, tem suas questões. Não quero com isso desvalorizar o que você sente. Tô só te dizendo que realmente é um quadro característico do humano. A pessoa que diz que não tem nenhuma angústia, essa pessoa, então, ela está vivendo sem reflexão. Nós vamos deparar com isso, sim. Agora, pode ser que no seu caso seja um certo humor deprimido, existem algumas problemáticas, né, psicológicas, como talvez possa ser uma distimia, né? Que distimia é uma depressão leve a vida toda que acompanha a pessoa, que você tem que ficar atento, não é isso? Mas que bom que você tem usado, né, como um recurso, como um apoio que tem te ajudado aí a doutrina espírita, né, que tem sido o seu remédio para enfrentar esse sentimento que lhe aparece, mas que você não deve menosprezar, né? É algo sério, que você tem que olhar e tentar ir se libertando, tentando identificar de onde ele vem, né, para ver se você consegue não ser tomado por isso. Parece que você tem conseguido, tem sido bem sucedido pelo que você está falando aqui, mas não é fácil conviver com isso. Não é fácil, viu, Neto? Pessoas conscientes é difícil. A gente, quando toma consciência, também vai às vezes sentindo mais sofrimentos. Fernandes Júnior, se seguirmos o que a doutrina espírita diz, evoluímos como espírito e como humano, nos tornamos pessoas melhores. Júnior, a doutrina espírita, isso mesmo, certo? Concordo, ótimo que você está dizendo, mas a doutrina espírita, ela nos diz a consequência, né? O que a doutrina espírita diz? A doutrina espírita não nos diz o que fazer, que a gente pode, de repente, tomar essa colocação como assim, tem a doutrina que diz... A doutrina espírita diz que é para a gente fazer a caridade. A doutrina espírita nos esclarece que, ao fazer a caridade, pela lei de causa e efeito, nós colhemos, né? Se você semeia flores, você colhe flores. Quem semeia ventos, colhe tempestades. A doutrina espírita demonstra, através de sua pesquisa, que isso é fato, inclusive no mundo espiritual. Então, quando nós percebemos as consequências dos nossos comportamentos, inclusive comportamentos mentais, se assim a gente pode falar, nós entendemos que temos que ter determinadas atitudes para que possamos garantir um certo bem-estar, uma certa felicidade espiritual. E aí, sim, se nós seguirmos essas atitudes, né, se nós tomarmos
consciência e seguirmos essa atitude, com certeza nos tornaremos pessoas melhores. Inclusive, essas atitudes, elas são apregoadas não apenas por espíritas, por tomarem consciência das consequências no mundo espiritual, de suas atitudes aqui no mundo material, mas também por pessoas de todas as religiões. Se as pessoas seguissem o cerne, o miolo, o mais importante de suas religiões, sejam quais forem essas religiões, se forem as grandes e verdadeiras religiões, né, no sentido de serem instrumentos que promovem a conexão do homem a Deus, as pessoas se tornarão pessoas melhores. Né? Então, eu tenho visto, por exemplo, a internet permite isso, acompanho perfis de pessoas católicas, de pessoas evangélicas, de pessoas ateias, de pessoas espíritas e pessoas exemplares, pelo menos naquilo que elas publicam, falam, escrevem, revelam de seus pensamentos. É claro que a intimidade de cada um não tem como a gente conhecer, mas nos mostra que seja qual for a religião, esses princípios, né, que são defendidos na doutrina espírita são válidos nelas também, que são o princípio do amor ao próximo, né, da caridade, da generosidade, da fraternidade. Então, não é que falte religião para o mundo, indicação de caminho para o mundo. O que falta é boa vontade para seguir os caminhos que são apontados já há muito tempo pelas grandes religiões. Uma das piores sensações, diz Malu, que já me ocorreu foi quando passei por cima do que eu acredito porque me vi na necessidade de me proteger. Naquela hora, tomar tal atitude me pareceu dever, mas foi difícil. Malu, às vezes a gente tem determinadas atitudes que a gente acha que são o nosso dever, depois a gente vai ver que nem precisava ter feito aquilo. Mas a gente viu isso justamente porque fez isso, né? Então nós temos que aprender também a nos perdoar, porque a gente está nesse mundo sem manual de instruções. Né? Tem esses acenos, né? Esses esclarecimentos que as religiões dão, que as leis até dão, mas assim, tem tantas nuances, né? Tantos motivos de flexibilização que a gente às vezes não tem certeza, não tem segurança. E aí a gente aprende agindo e sofrendo as consequências. Então a maturidade se vê assim. Então perdoe-se aí e tudo bem. Deixa eu ver mais aqui. Rociane dando boa noite. Guido Ponte, o dever se impõe à consciência do homem para que compreenda que o cumprimento da lei do amor o torna feliz já neste mundo, ao passo que a violação ao dever causa o seu sofrimento. Verdade, né? Verdade, Guido. Né? Assim, o cumprimento da lei do amor, ela já traz ele já traz um benefício aqui mesmo, que é o bem-estar e a satisfação, a leveza, por exemplo, de uma consciência tranquila. Né? Quem tem a consciência pesada já não fica tão bem. Mas tem gente que nem pesa a consciência. Pois é, mas eles vão aprender, colhendo o resultado. Em algum momento vai começar a vir essa clareza. Como nós somos reencarnacionistas, nós sabemos que em alguma vida, colhendo as consequências, a consciência virá. Ninguém fica fora dessa lei. Suelen, às vezes queremos nos isolar de pessoas para ficarmos em paz. É muito complicado para mim entender. As pessoas decepcionam muito. Suelen, vou te dizer uma coisa que eu brinco muito, que é uma frase de Jesus. Tem uma hora que Jesus fala lá no Evangelho, ele diz assim, acho que eu fico imaginando, tá? Eu vou botar minha entonação, porque eu acho que Jesus devia estar cansado nesse dia. Aí ele tinha os 12 apóstolos, para quem não sabe, aqueles 12 apóstolos eram 12 alunos. Jesus os iniciava, ele fazia explicações, ele dava explicações para os apóstolos que ele não dava a toda a multidão. Então ele ensinava os apóstolos, inclusive, a curarem. Né? Tanto que lá em Atos dos Apóstolos, vocês nem sabem, mas tem ressurreições que são, por exemplo, Pedro fez uma ressurreição também. Então, Jesus ensinava os apóstolos também. Mas aí tem uma hora em que chamam, né, Jesus para curar um jovem e dizem assim,
Seus apóstolos, seus discípulos, melhor dizendo, já tentaram e não conseguiram. Aí Jesus fala: ai, homens de pouca fé, até quando vos suportarei? E aí eu brinco, né? Porque eu digo que às vezes eu digo: rapaz, eu tô entendendo o que Jesus estava dizendo naquele dia. Porque às vezes eu penso a mesma coisa. Ai, meu Deus, até quando os suportarei? Né? Vou suportar determinadas pessoas, determinadas situações. Tranquilo, né? Às vezes é difícil mesmo. Mas às vezes nós somos essas pessoas que os outros também têm dificuldade de suportar. Talvez a gente nem saiba, mas nós também somos, né? É a troca desse mundo, são as diferenças, são os embates, são os ajustes. Justamente porque nós ainda não somos perfeitos, e aí nós precisamos uns dos outros, e nós temos as nossas arestas, as nossas diferenças, e isso causa um entrechoque, e causa chateação, e nós temos que aprender a superar isso, e é aí que nós evoluímos. É nesses embates que vai surgindo o melhoramento, o aprimoramento. Então, você, por exemplo, na adolescência podia ser uma pessoa explosiva e você foi aprendendo, não, eu tenho que ser mais suave com as pessoas. E você vai mudando, né, ao colher os resultados. Então, faz parte dessas regras de crescimento do nosso mundo, Sueli. Né? Então, só tenha certeza, né, que às vezes é você a pessoa que complica a vida de alguém. Talvez você nem saiba, mas pode ser que seja você, né? Nós estamos aqui, ora nós somos os mocinhos, ora nós somos os bandidos. Para uns nós somos maravilhosos, para outros nós somos insuportáveis. Assim como são as pessoas para a gente. Então, nada de se decepcionar com as pessoas. Sugiro isso, que decepcionar. Já espere tudo, não tem decepção. Né? Assim, as pessoas são assim mesmo. Eu acho incrível o ser humano, gente. O ser humano, ele é tão incrível que, assim, se há um acidente... Tem pessoas que correm aqui na avenida perto da minha casa. Uma vez um carro capotou aqui em frente, eu corri para a janela, era madrugada, e já tinha gente parando, um ciclistazinho que vinha na rua, parou, já ajudando, tentando ver se a pessoa estava bem, tudo. Aí as pessoas já estão ali em torno, ajudando, prestando serviço. São essas mesmas pessoas que fazem maldades. São as mesmas que às vezes maltratam e humilham alguém na rua. São essas que nesse momento prestam socorro e ajudam. Então, é do humano mesmo, é do nosso estado evolutivo. Então, decepção nenhuma, né? Vamos aprendendo a esperar tudo do ser humano, como até de nós mesmos. Faz parte. Aí, vamos aqui. Kátia, Carol... Carece de alguma explicação sobre o porquê da mulher ter pego o fruto proibido e oferecido a Adão? Sabe por quê? Deixa eu te dizer aqui rapidinho, certo? Porque a nossa live está terminando, gente. Infelizmente eu tenho um livro que explica, meu, né? Que explica essa passagem bíblica, que é um livro chamado Metáforas do Cristo. Eu acho que assim, esse livro não tem mais para vender. E lá eu explicava, né, que na verdade Adão e Eva, eles simbolizam ambos o espírito, as nossas polaridades feminina e masculina, que tem todos nós. Então você veja que a Eva, ela é o símbolo do feminino, né? E o feminino, ele é em cada um de nós um mobilizador, por exemplo, da pesquisa, da investigação, da curiosidade, então, e do desejo e do sonho e da transformação. O masculino, se você for ver, por exemplo, Yang e Yin, né? Na filosofia chinesa, você vai ver isso. O Yin é o feminino, né? Então, o feminino, ele é que opera as transformações. Ele faz as mudanças. Ele gosta da movimentação e da mudança. O masculino, ele gosta da estabilização, né? Da manutenção, de ficarem as coisas como estão. Então vejam que na passagem bíblica, é o feminino que carrega, né? Que traz a desobediência, que traz a ousadia, né? É o feminino que recebe, né, a sugestão da serpente, que são as
as nossas forças, né, também criativas, ali simbolizadas na serpente. Serpente também é símbolo de transformação, né? Ela traz o veneno, mas ela também traz a transformação, traz a cura, tá? Então, até o símbolo, né, da medicina, a gente vê a serpente presente nisso, né? A serpente troca de pele, ela se transforma. Então, é o símbolo dessa ousadia. Então, a ousadia de mudar vem do lado yin, né? Do nosso lado feminino. E a obediência, ela é muito do nosso lado masculino, a manutenção, manter as coisas como estão. Então, se você observar até mesmo, por exemplo, geralmente nos casamentos, né, os divórcios são operados, são decisões das mulheres, via de regra, né? O feminino, ele se joga mais no escuro, né? E o masculino não, ele tenta manter as coisas como estão, reflete pouco nesse aspecto aí, embora o masculino seja muito mais racional e o feminino muito mais emoção. Então, por aí vai, mas isso está em todos nós, Kátia, não é a mulher, e nem isso é algo feio, né? Que nós, assim, acho que é um pouco da nossa cultura machista, né? Que atribui determinadas coisas, atribui esse símbolo à mulher como se fosse algo que desvalorizasse a mulher. Não, né? A mulher é apenas aquele ser, né, entre os dois gêneros, os gêneros, né, feminino e masculino, biologicamente falando, né? Biologicamente nós somos homens e mulheres, eu não estou falando psicologicamente, mas biologicamente aqui há uma determinação. E quem nasce biologicamente na forma feminina, existe uma série de hormônios, de predisposições físicas e uma certa também base cultural e estímulos para desenvolver determinados aspectos da psique. Enquanto quem nasce num corpo masculino tem determinadas predisposições hormonais, físicas, tudo mais, e estímulos culturais, sociais, familiares para desenvolver mais certos aspectos da psicologia. Isso vem se ampliando, diversificando mais, né, com a evolução da sociedade, de forma que cada vez menos, né, tá tendo essa diferença de meninas vestem rosa e meninos vestem azul, né, fazendo com que a gente possa ir desenvolvendo ambos os aspectos, nos tornando seres, inclusive, mais equilibrados, né? Tanto com a nossa força feminina, como com a nossa força masculina em atividade, independentemente do corpo, né? Da biologia que nos foi dada ao nascer. É a velha desobediência do homem, né? O ser humano, ele é tão consciente, ele é tão psíquico, que até mesmo ele não é determinado por sua biologia. Então Deus fez o homem, a mulher, o macho, fez isso, e Deus também fez a gente sem asas, e mesmo assim a gente voa. Então o ser humano é um bicho que desafia, né? Um bicho que vai além do que é dado pela própria natureza. E é bom que seja assim, né? É isso que vai impulsionando o nosso progresso psicológico, intelectual, moral. É isso que nos torna humanos, essa capacidade de, entre aspas, desobedecer. E nós somos expulsos do paraíso para depois tentarmos voltar para esse paraíso, mas com consciência. Esse é o grande desafio de Adão e Eva, é o grande desafio da humanidade. Retomar o paraíso sem perder a consciência, tendo comido do fruto da árvore do bem e do mal. Fica aí esse convite para vocês, gente. Vamos então descobrindo os nossos caminhos, os nossos deveres, tentando ser fiéis ao divino que habita em nós, mas nos perdoando os deslizes, não cobrando tanto dos outros quanto estando atentos a nós mesmos, e assim nós vamos seguindo e nos melhorando, como propõem os espíritos da codificação espírita. Fechando a live, uma mensagem do livro Cura Teu Coração, do poeta Wanderley Pereira, trabalhador do JEP, já desencarnado. Importância do sorriso.
Senhor Jesus, escuta-me um minuto, preciso te falar sem mais rodeios sobre as provas da vida e os aperreios, porque me sinto em paz quando te escuto. Sabes, Senhor, com qual empenho eu luto para vencer todos os meus bloqueios, buscar caminhos, descobrir os meios de combater um mal que surge abrupto? Eu sei que nada ocorre por acaso, e quando o mal atinge o nosso vaso de carne, é que o Senhor julgou preciso. O que desejo te pedir, amigo, é mesmo que ante o mal, ante o perigo, mantenha a fé presente em meu sorriso. Mantenhamos a nossa fé presente no nosso sorriso. E quando a gente achar que não tem nada para oferecer ao mundo, saibamos ainda oferecer sorrisos. Que a gente possa incentivar os outros. E ao ver os outros sorrirem por causa do nosso sorriso, possamos sorrir verdadeiramente. Porque fazer o bem compensa. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Muita paz, meus irmãos. Obrigada aqui pelas participações, pelas falas de vocês. Sinto muito se eu não pude responder aqui todas as questões ou ler os seus comentários, mas eu acho que vocês mesmos vão lendo uns aos outros. E a gente continua fazendo as lives. Sexta-feira eu tenho uma palestra lá no JEP da Água Fria. Quem quiser, estiver aqui em Fortaleza, me conhecer pessoalmente, aguardo vocês lá, tá certo? Quem não me conhece ainda pessoalmente, será um grande prazer, né, conhecer vocês aqui da live, reconhecer nesse espaço, através do contato físico, de que nós tanto precisamos nesse mundo em que nos encontramos. Que Jesus nos abençoe, a live vai ficar aqui salva. O nome do livro, Valesca, eu não sei qual livro você está perguntando. Eu li aqui Respostas da Vida, Cura Teu Coração, e falei do meu livro chamado Metáforas do Cristo. Tá bem? Fiquem com Jesus e até sexta-feira. Amanhã tem mais live com Aníbal. Bye, bye, gente. Muita paz a todos.